E aí, galera, tudo bem? Vamos falar sobre o módulo de magnetismo, né? Hoje, fazendo uma interdisciplinaridade entre biologia e física. Eu, professor Oda, vou falar... Não, brincadeira, gente. Vamos lá. É o seguinte, vamos falar sobre magnetismo. Hoje eu trago para vocês aí uma pedra magnetita, né? Que tem características de atrair outros pedaços ferromagnéticos, né? Outros pedaços de ferro. Naquela época, chamaram essa pedra de ímã justamente pelo fato dela ser uma pedra que atrai outros pedaços de ferro, que tem essa capacidade de atração. Nesse momento vocês pensam, e daí o ímã? O ímã vem do francês amant, né? Então a pedra amante. Então esses caras, essas pedras, elas já tinham por si só essa característica de atração, tudo bem? Então, nos experimentos, pegaram pedaços pequenos de ferro, limalhas de ferro, pó de ferro, espalharam numa mesa e colocaram um ímã. Foi verificado que esse ímã, essa pedra amante, ela tinha característica de atração pelos polos. Era muito mais intensa a atração nos polos, né? Grudavam muito mais pozinhos de ferro nas extremidades do que no meio dela. Então, será que esses polos aqui, eles são iguais ou diferentes? Passa essa pergunta pra gente, na cabeça da gente, e uma série de experimentos vão ser feitos para que a gente consiga comprovar e entender o mecanismo dessa pedra amante, desse ímã aí, tá? Para que a gente chegue no estudo do magnetismo como um todo. Então, a primeira coisa que se faz é, será que esses polos são iguais ou diferentes? Uma vez que eles atraem pó de ferro dos dois lados, né, surge essa dúvida. E se a gente pendurar esse ímã pelo centro de gravidade, pelo meio dele, a gente vai verificar que um dos lados vai apontar sempre para o norte e o outro lado vai apontar sempre para o sul da Terra, né? Mas será que é o mesmo lado que aponta sempre para o norte ou ele fica sempre na direção norte-sul, independente do lado que está apontando, né? O que a gente faz para diferenciar isso? A gente pega um dos lados e pinta, né? Então vou pintar, por exemplo, esse lado aqui, tudo bem? Beleza, se eu pinto esse lado aqui, eu vou verificar, dou uma tontura no ímã, uma tonteira no ímã lá, gira ele para um lado, gira ele para o outro e suspendo pelo centro de gravidade. Ele vai rodar, 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 até que ele vai parar sempre com esse lado, por exemplo, o lado pintado para o norte e o outro lado para o sul, beleza? Se um dos lados aponta sempre para o norte e o outro lado aponta sempre para o sul, esses polos não têm a mesma característica, né? Um deles tem a característica de apontar sempre para o lado norte e o outro tem a característica de apontar sempre para o lado sul. Então, percebeu-se o seguinte, que se esse lado aponta sempre para o norte, nós vamos chamar esse lado de norte do ímã. E se o outro lado aponta sempre para o sul, nós vamos chamar o outro lado sempre de sul do ímã. Beleza? Então, o norte do nosso ímã é o lado que aponta para o norte da Terra e o sul do nosso ímã é o lado que aponta para o sul da Terra. E aí, com essa notação, os físicos percebem que a gente pode se localizar na superfície da Terra, né? Uma vez que eu sei para onde está o meu norte, né? Eu sei onde está o sul, o leste e o oeste. Então, a gente começa a se orientar na superfície da Terra. E aí tem a construção da primeira bússola. E a bússola era chamada de agulha imantada. Por que agulha imantada? Porque era usado um ímã que ordenava o nosso lado norte, né? Orientando o norte, eu sei as outras posições. Então, o ímã para a gente até então é uma pedra que tem característica de atrair pedaços de ferro, né? Atrair outros materiais ferromagnéticos, de tal maneira que esse cara aqui, um dos lados aponta sempre para o norte e o outro lado aponta para o sul. Mais à frente a gente vai entender, né? Vai tentar entender por que exatamente para o norte da Terra, para o sul da Terra. Legal? Beleza. Mas será que se eu pegar esse cara aqui, esse ímã, será que se eu quebrar ele, eu consigo separar esse lado norte desse lado sul, né? E aí veio a propriedade chamada de, agora você mata a resposta, inseparabilidade dos polos de um ímã, tudo bem? Então se eu quebro esse ímã aqui, ó, lado norte, vou pintar aqui como eu pintei lá, esse lado aqui pintado de laranja, tudo bem? Representando aqui pra gente o norte e o outro lado não pintado, representado pelo sul. Quando eu quebrar, o que vai acontecer? Vamos ver? Esse lado que inicialmente estava pintado de laranja, eu não vou conseguir fazer com que ele seja só norte. Porque quando eu quebro um ímã, eu não consigo separar os polos dele. Logo, eu vou gerar aqui uma nova pedra, um novo ímã, de tal maneira que esse novo ímã vai ter um novo lado norte e um novo lado sul. E esse novo ímã que ficou aqui, ó, que era só o sul antes, quando eu quebrar, eu vou ter um novo lado norte e um novo lado sul. A principal característica que a gente não pode esquecer, que a gente não pode dar mole na hora de orientar esses novos polos norte e sul, é sempre seguir a característica principal do ímã. Se no ímã inicial dessa face aqui, olhando nesse viés aqui, se o lado direito é o norte e o lado esquerdo é o sul, quando eu quebrar, os dois novos ímãs vão assumir as características do ímã inicial.
Tudo bem? Então aqui ao quebrar, ó, esse lado direito é norte e o lado esquerdo é sul, exatamente igual às propriedades do ímã inicial. Esse aqui também, ó, lado direito norte, lado esquerdo sul, exatamente igual às características do ímã inicial. Então, a gente não consegue separar os polos do ímã, tudo bem? E os ímãs, conforme eu for quebrando, vão sempre assumir as características do ímã inicial. Direita norte, esquerda sul, nesse caso. Tudo bem? Beleza? Mas por que isso acontece?